Ouvir a Justiça de hoje analisando os juizados especiais no Brasil. Participando do programa, a juíza Karen Lavoura, do Juizado Especial de Santa Luzia, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e a juíza Fabiana Silva, cooperadora das varas de Santa Luzia. Quais são as expectativas em relação aos juizados especiais que vão atuar na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, doutora Fabiana? Esses juizados foram uma iniciativa muito interessante dos Tribunais de Justiça, do CNJ, porque hoje a realidade dos aeroportos ela mudou muito com relação a 10 anos atrás. Hoje o fluxo de serviço, o fluxo de pessoas é muito mais intenso. Então, uma vez implantados esses juizados especiais lá, demandas que poderiam vir para o judiciário das capitais, das cidades, eles podem ser resolvidos ali mesmo, no próprio âmbito dos aeroportos. Isso vai ser Quais são essas demandas que poderão ser resolvidas nos juizados dos aeroportos? As demandas que serão resolvidas no âmbito dos juizados dos aeroportos são aquelas referentes a extravio de bagagens, cancelamentos ou atrasos de voos, ou até mesmo perda, danificações, danos decorrentes desses atrasos ou da perda das bagagens. Lembrando que, no primeiro momento, as partes vão poder estar procurando os juizados nos próprios aeroportos a fim de tentar a conciliação. E, inclusive, tem sido, apesar de estar em funcionamento desde o dia 30 de abril, os índices de acordos têm sido muito bons, as partes têm saído bem satisfeitas, uma vez que o litígio já é resolvido ali no âmbito do próprio juizado do aeroporto, não necessitando que essas partes procurem novamente o Poder Judiciário para resolver a sua situação. Mas há um prazo específico, né? Sim. O passageiro ir ao juizado dos aeroportos. E no máximo 24 horas da ocorrência, eles podem procurar esses juizados. Caso não haja essa procura, é importante lembrar que o jurisdicionado ele não perde o direito dele de pleitear em juízo. Ele podendo fazer isso nos juizados especiais da comarca em que ele reside. Mas e se ele for estrangeiro? Se ele for estrangeiro, também. Inclusive, os servidores que atuam já têm essa formação de falar inglês e mais uma língua para estar atendendo tanto os turistas brasileiros quanto os turistas estrangeiros. Mas eu digo assim, se ele não observar esse prazo de 24 horas, como é que vai ser o caso dele? Ele quer continuar a cobrar o direito dele, sendo estrangeiro. Eu acredito que aí, no caso, seria através de uma carta rogatória, ele no próprio país de origem, um procedimento um pouco mais truncado, um pouco mais demorado. Não seria cabível no âmbito do juizado. Teria que procurar a justiça comum, observando as normas que regem o direito internacional privado. Os pactos, né? Quais são as leis que regem os juizados especiais hoje no Brasil, doutora Fabiana? Nós temos a Lei 9.099 de 95, que rege o juizado especial civil e o criminal. Nós temos também a Lei 10.257, né, doutora Karen, que rege os juizados federais e ainda uma lei relativamente recente dos juizados da Fazenda Pública. Uma lei de 2009 que entrou, né, começou a ter vigência em 2011. Né? Isso. As senhoras defendem alguma modificação nessas leis para tentar aprimorar ainda mais os juizados especiais? Carlos, a lei em si, o sistema dos juizados, ele é altamente avançado. O ordenamento jurídico brasileiro, ele possui uma riqueza muito grande em termos de legislação. Eu acredito que a mudança, se deve haver, deve ser no perfil, tanto das pessoas que buscam o juizado, que buscam também com aquela cultura, muitas vezes, de brigar, de querer eternizar, prolongar o litígio, ou até mesmo, como exceção, de oferir alguma vantagem em relação a isso, e não buscando um direito justo, correto. E também a mudança no perfil dos operadores, na mentalidade dos operadores. Porque é claro que o acordo sempre é muito mais eficaz, muito mais eficiente, atende muito melhor as duas partes. Né? O acordo ele é uma solução proposta pelas duas partes, pelos dois lados. Né? Construída pelos dois lados. Muito diferente de uma decisão tomada por um juiz que vai ser imposta e que com certeza vai desagradar ao menos uma dessas partes. Vamos pensar assim, a origem histórica dos juizados especiais foi no juizado de pequenas causas, isso no ano de 1984, não é isso? Certo. Bom, a alçada era 20 salários mínimos, Sim. Agora passou para 40 salários mínimos. Isso não desvirtuou um pouco
aos princípios originários dos juizados especiais? Não, acredito que não, Carlos. Eu acho que essa ampliação, ela se deu exatamente a grande benesse que traz os juizados especiais. Então, o aumento da alçada, ela proporcionou a mais pessoas procurarem os juizados especiais e verem os seus ritos, né, o seu procedimento da sua ação ser simplificado através dos princípios norteadores do juizado especial. Vamos para as conclusões finais, começando pela senhora, doutora Karen. Carlos, eu acredito que o juizado especial, ele é um órgão dotado de extrema relevância no nosso ordenamento jurídico, uma vez que é uma justiça, é a justiça que mais se aproxima do povo, né? Se hoje existe um órgão que está lá à disposição, praticamente em tempo quase que integral do cidadão comum, é o juizado especial. E é através desse juizado que se concretiza uma justiça efetiva, porque o processo tem um começo e o processo tem um final e um tempo razoável, com um tempo razoável de duração. Considerações finais da senhora, doutora Fabiana? Eu acho importante, com relação aos juizados, ressaltar a importância da conciliação. Né? Como a doutora Karen disse, a conciliação ela é uma construção da decisão pelas próprias partes. A sensação de justiça e de término da lide sociológica ela é muito maior do que uma decisão judicial, que muitas vezes não agrada em nenhuma das partes, ainda que uma delas saia vitoriosa. Então, acho que é por isso que é uma mudança comportamental daqueles que procuram o juizado e até mesmo a justiça comum, no sentido de valorizar mais a composição. Muito obrigado às senhoras pelas participações. Obrigada. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.